E meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindos aqui a esse espaço. E é com muito prazer que eu me dirijo até vocês. Para muitos que estamos aqui juntos e ainda não me conhecem, eu me chamo Ítalo Rachid, sou médico, a minha área primária de atuação é a ginecologia. Dentro da ginecologia, eu, desde muito cedo, comecei a me envolver com a prática da reposição hormonal na menopausa. Descobri desde muito cedo o enorme poder dos hormônios em manter restauro, reparo, otimização metabólica, renovação celulares. E a partir do momento em que eu dediquei a primeira etapa, primeira fase, da minha vida profissional ao tratamento da menopausa, acabou havendo um desdobramento, uma progressão, uma evolução natural desse trabalho, que foi expandir esse conceito inicial de modulação hormonal feminina, tratamento hormonal da menopausa como instrumento de promoção de melhor qualidade de vida para seres humanos. Não apenas mulheres em menopausa, mas homens que também sofremos declínio hormonal, seres humanos que estamos vivendo e precisamos viver bem. E a partir daí, eu comecei a me envolver com outro ramo da medicina preventiva, não é uma especialidade. Nós denominamos esse modelo medicina da longevidade, não que medicina remeta a qualquer especialidade, mas medicina da longevidade remete a um conjunto de técnicas, ferramentas, instrumentos que podem com toda certeza, se aplicados de maneira temporânea, de maneira lícita, de maneira judiciosa, avaliando as necessidades de cada pessoa. Esse modelo pode contribuir enormemente para promover uma vida com mais saúde, uma vida com menos desabilidades, com menos comorbidades, com menos sofrimento, com mais plenitude, com mais prazer. E é isso que nós estamos aqui hoje reunidos para discutir. Esse projeto de envolvimento com a medicina preventiva, com a medicina da saúde, com a medicina da longevidade, acabou me motivando ali no início dos anos 2000, transição do século XIX para o século XX, exatamente ali em meados de 2001, a tentar compartilhar com outros colegas médicos aquele conhecimento que eu levei mais ou menos 4 anos para adquirir, sair do Brasil, passei um tempo fora, me qualificando nessa nova área, tentando abrir e expandir os meus horizontes para que nós pudéssemos transferir esse conhecimento para os meus pacientes, que através dele eles pudessem ter acesso a mais saúde, a mais plenitude. E ali chegou um momento em que eu percebi que o desafio era muito maior do que inicialmente eu houvera imaginado, e comecei, antes do final de 2002, a compartilhar esse conhecimento inicialmente para médicos, através de um curso introdutório que nós montamos. Esse curso começou a atrair mais pessoas, começou a fazer eco na mente de muitos colegas que viam naquele modelo uma forma avançada de se promover mais saúde, de se praticar a medicina preventiva. E esse curso foi tomando corpo, foi tomando jeito, foi começando a ser divulgado pelo boca a boca positivo, começou a se transformar num projeto, até que em 2007 nós compusemos um grupo de trabalho chamado Grupo Longevidade Saudável, que depois se transformou num projeto educacional chamado Academia Longevidade Saudável, e o trabalho, que este ano está completando 20 anos nessa área, acabou desaguando em um atingimento extremamente considerável, do qual nós temos imenso orgulho e também muita humildade em compartilhar aqui com vocês, para vocês conhecerem essa história, Porque na vida, para nós sabermos para onde vamos, o princípio basilar é sabermos onde estamos. Onde é que nós estamos aqui nessa sala? Quem é essa pessoa que está dirigindo a palavra até vocês? Então eu estou contando brevemente um pouco dessa longa trajetória, dessa longa odisseia, para que eu possa justificar para todos vocês que estamos juntos aqui o porquê de todo esse projeto ter desaguado no projeto Empoderamento da Saúde. Então, nessa etapa da Academia Longevidade Saudável, do Grupo Longevidade Saudável, esse modelo de medicina começou a se expandir pelo mundo. Hoje, 30 anos depois, esse modelo está instalado em 117 países, e com muito orgulho eu posso dizer para vocês que o Grupo Longevidade Saudável, a Academia Longevidade Saudável, depois dos Estados Unidos, que é o primeiro país do mundo aonde esse modelo de medicina lá nasceu no início dos anos 90, no século passado,
O Grupo Longevidade Saudável brasileiro hoje já é o segundo maior formador, centro formador de médicos desta área do mundo. E nós realizamos aqui em São Paulo, no final de cada ano, um congresso internacional que também já é considerado o segundo maior evento na área do mundo. Então tudo isso é motivo de muito orgulho e motivo também para explicar para vocês o porquê que eu estou me atendo a essas considerações iniciais. Ponto. A partir do momento que nós começamos a mergulhar nesse projeto educacional para médicos da Academia Longevidade Saudável, Grupo Longevidade Saudável, nós passamos a ministrar o curso introdutório, expandiu a carga horária desse curso, que hoje tem 95 horas, e esse curso abre as portas para um modelo mais aprofundado lato sensu. O colega que termina esse curso introdutório, ele pode ir para uma pós-graduação, onde ele passa conosco aproximadamente mais 2 anos, completando cerca de 600 horas de treinamento na área, e tudo isso desagou, na atualidade, em um grupo que nós já formamos aqui no Brasil de médicos, de aproximadamente 10 mil médicos, de 32 especialidades diferentes, que hoje trabalhamos com esse modelo preventivo de promoção na medicina. E aí, eu comecei a perceber que chegou a hora de expandir esse conceito para outras áreas, não apenas para médicos. E começamos a trabalhar num projeto paralelo, que é o projeto de hormonologia básica para profissionais da saúde. Esse projeto acabou se transformando em uma ferramenta, um caminho, um instrumento de aproximação desse conhecimento para todos os profissionais da saúde. E hoje nós temos a satisfação de dizer para vocês que esse modelo educacional tanto pode ser alcançado pelo profissional médico como pelo profissional da saúde, o enfermeiro, o profissional da educação física, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o biomédico, o psicólogo, o odontólogo, o nutricionista, enfim. É um projeto que hoje tem ramificações em todas as áreas que compõem as ciências da saúde. Mas ainda faltava algo. A minha alma ainda estava inquieta. Eu ainda buscava respostas para coisas como, por exemplo, ouvia por muito tempo pessoas falando, mas doutor Ítalo, nas nossas redes sociais, interagindo com pessoas no dia a dia, conversando com amigos, mas Ítalo, esse modelo ainda está muito longe do alcance das pessoas do dia a dia. Quer seja pelo número restrito de médicos no Brasil que o pratica, se nós olharmos para um número total de 10 mil médicos pode parecer algo relevante, mas se nós olharmos para o tamanho do Brasil, considerando que no nosso país nós temos quase 500 mil médicos, fica nítido que nós não estamos arranhando nem a superfície desse oceano. Conclusão. O acesso a esse modelo ainda, infelizmente, é restrito. Quer seja pelo número de médicos praticantes que ainda não atingiu o ideal, quer seja pelo poder aquisitivo de muitas pessoas que não conseguem pagar, por exemplo, um médico particular, já pagam um plano de saúde, já pagam outra forma de benefício social, não conseguem alcançar não só o médico, mas muitas estratégias terapêuticas que, às vezes, são necessárias, e isso acabou forçando a que eu maturasse uma ideia mais robusta. Eu pensei, poxa, hoje nós já temos esse conhecimento de acesso para o médico. Já temos esse conhecimento acessível ao profissional da saúde. É muito mais do que lógico e muito mais do que necessário que o cidadão que tem um CPF, que trabalha, que precisa viver bem, que deseja viver com mais saúde, conheça caminhos independentes pelos quais ele não tenha necessariamente que ser tutorado, vigiado ou acompanhado pelo médico. Então foi essa a ideia que me motivou a construir esse projeto chamado Empoderamento da Saúde, e é exatamente isso que me trouxe até aqui e que me fez convidá-los a participar desse momento tão especial que coroa um projeto de caráter social que eu tenho como um cumprimento de um dever espiritual. Trazer esse conhecimento até você do dia a dia, um cidadão que trabalha, um engenheiro, um mecânico, um
motorista, uma pessoa que está lá na advocacia, um cidadão do bem, uma pessoa que um dia sonhou que viver bem não é possível a partir de uma determinada idade. Nós começamos a construir uma mitologia a respeito da vida nessa fase em que nós adentramos, chamada envelhecimento, e essa mitologia é cercada de tabus, é cercada de desinformação, é cercada de dogmas e paradigmas completamente ultrapassados e obsoletos. E o que eu quero trazer hoje aqui à discussão para vocês e mostrar com muito carinho e com muito amor é o fruto de 37 anos que eu me dedico à medicina preventiva, uma casuística, uma quantidade de pacientes que eu já consegui alcançar e quase 30 mil vidas humanas que me deram a honra de me escolher como seu médico, 10 mil médicos que nós formamos, milhares de profissionais da saúde que já passaram pelos nossos cursos da Academia Longevidade Saudável e pelo curso de hormonologia básica para profissionais da saúde, e hoje é o grande dia de estender esses conhecimentos até você, cidadão, torná-lo empoderado da sua própria saúde através de uma ferramenta terapêutica de extraordinário poder chamado conhecimento. E é isso que eu quero, com grande carinho e com grande amor, compartilhar aqui com vocês. Para isso, eu dividi esse momento com vocês em uma apresentação. Vou passar aqui alguns slides onde irei contextualizar e justificar algumas intervenções e algumas estratégias que nós praticamos no nosso dia a dia e que podem ser alcançadas por todos vocês. E no final, eu tenho uma grande surpresa para que todos vocês possamos coroar com chave de ouro esse momento do nosso webinário, da nossa transmissão, da nossa live. Então, muito obrigado pela presença. De antemão, já agradeço pelo carinho, pela atenção e pela honrosa audiência de todos vocês. E vamos aqui ao trabalho. Portanto, vamos começar aqui a nossa apresentação e, como disse, logo ao final da apresentação, eu quero fazer o grande fechamento com uma grande surpresa que eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos lá. Empoderamento da saúde. Novos paradigmas. O grande fato, meus amigos e minhas amigas, é que nós precisamos buscar respostas mais resolutivas no universo da medicina. Não é possível nós continuarmos apenas expectando doenças, apenas esperando desabilidades, apenas contando com a sorte para que nós possamos ter uma vida normal e uma vida mais saudável. A sugestão é que os dois lados da moeda, a medicina tradicional e a medicina preventiva, devem ser unidas com a finalidade de promover um modelo de saúde mais eficaz. A isto nós chamamos de medicina da longevidade. Profissionais da saúde, não podemos mais estar envolvidos com apenas um dos lados. A relação com a medicina tradicional. É importante vocês entenderem que esse modelo é amplamente embasado em uma ciência chamada fisiologia, ou seja, conhecer como é que funciona. Uma vez que até para entender o desmantelo, o desequilíbrio e a doença, eu preciso ter uma noção de como é que as coisas funcionam. Isso dentro da medicina é chamado a ciência fisiologia. Pode ser praticado por qualquer especialidade, não é preciso ser um dado especialista para praticar. Qualquer médico, qualquer profissional da saúde pode ter acesso a esse conhecimento e hoje eu vou demonstrar que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ter acesso a esse conjunto de informações que podem sim contribuir para mudar nossas vidas para melhor. Os métodos encontram solidamente embasados em ciência e são utilizados hoje por milhões de pessoas em 117 países, aqui já está desatualizado, e como eu já falei, no Brasil é praticado há cerca de 2 décadas por aproximadamente 10 mil médicos que passaram pelos cursos da longevidade saudável, pertencentes a 32 especialidades diferentes, e reunimos nesse conjunto uma casuística de quase 3 milhões de pacientes que já se beneficiam desse modelo preventivo de concepção de saúde. O foco principal do nosso trabalho é manter pessoas saudáveis. Nós já compramos um carro,
Se alguém já foi numa concessionária receber um carro novo, está lá escrito que com tanto tempo de uso ou com tantos quilômetros, eu tenho que levar lá na oficina para fazer uma manutenção e uma revisão preventivos. Observe que não está escrito que o carro tem que acender uma luz vermelha no painel. Não está escrito que esse carro tem que apresentar um barulho estranho ou um desequilíbrio nas rodas para me levar lá. Está escrito, ó, com tantos mil quilômetros ou tanto tempo de uso, traga aqui. Pois bem, se nós entendermos com facilidade esse conceito quando se trata de um carro, podemos passar a acreditar que esse conceito traga aqui, mesmo que não esteja com defeito, também é aplicado para a máquina humana. Sim, o corpo humano é uma máquina de extraordinária complexidade e quando tratado de maneira adequada e preventiva, a exemplo de um carro, nós elevamos consideravelmente as nossas chances de nos mantermos saudáveis, mesmo que tenhamos uma grande quilometragem. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de quebrar aqui com vocês é que não estamos questionando o fato de que nós todos estamos envelhecendo a partir dos 20 anos de idade. Envelhecer é inevitável, mas ficar velho é uma opção. E o que eu estou considerando e discutindo com vocês hoje aqui é a possibilidade de nós mantermos o nosso estado de conservação, mesmo que estejamos aumentando os anos que marcam o nosso tempo de fabricação. Uma coisa é a passagem do tempo, a outra coisa é como esse tempo, passando igualmente para todos nós, impacta de maneiras completamente diferentes na saúde de cada um de nós. Então, a partir dessa visão, nós podemos dizer que essa medicina da longevidade é um novo modelo de medicina que se baseia na detecção, na prevenção e no tratamento de condições que podem levar a doenças evitáveis e completamente desnecessárias. E o foco é longevidade com qualidade de vida, aliar o binômio qualidade com quantidade e quantidade com qualidade. É essa a meta desse modelo e é isso que nós praticamos no nosso dia a dia. Então, fica nítido que através dessa visão preventiva, nós temos que entender que a medicina preventiva e a medicina curativa não são polos opostos. A medicina é uma só. Da mesma maneira que existem muitas pessoas que precisam de tratamento para doenças, para acidentes, para incidentes, para urgências, para emergências, é um fato inevitável que torna a medicina curativa nobilíssima. Precisamos respeitá-la. Ela é digna. Tiramos o chapéu. Importantíssima. E nós jamais poderemos preterir de tratar da melhor forma possível doenças e comorbidades associadas ao envelhecimento, porque esse é o papel da medicina curativa. Mas é preciso abrir a mente para uma outra forma de conceber medicina, que é aplicar novos conhecimentos com o intuito de interferir na magnitude dos processos catabólicos, possibilitando uma vida saudável, digna, plena, feliz, produtiva. É essa a meta principal do nosso trabalho e da nossa missão. Então eu trouxe essa imagem aqui para vocês e ela pode falar muito do que eu trouxe para raciocinarmos e pensarmos juntos aqui a respeito de algumas ideias. Um dos grandes problemas da medicina curativa é nós alicerçarmos a existência de um problema apenas quando eles são perceptíveis pelos nossos 5 sentidos. Se eu não sinto pelo tato, se eu não escuto, se eu não vejo, se eu não cheiro, se eu não degusto, não existe. E por isso, quando nós vamos abordar muitas situações dentro do universo da medicina curativa, os problemas já estão sem retorno, já estão sem solução, e a única coisa que eu vou poder fazer diante daquela situação é amenizar, atenuar, controlar algo que não tem mais cura, algo que não tem mais reversão. Então, na maior parte das vezes, quando você ou algum familiar seu está hoje tomando algum remédio, pense aqui junto comigo. Se o seu colesterol elevou e você está tomando hoje um remédio para baixá-lo,
É óbvio que tem uma importância eu tomar um remédio para baixar colesterol, mas muito mais importante é eu entender por que o colesterol se elevou. Será que ele se elevou pela falta desse remédio que eu estou tomando? Não. O colesterol se eleva todas as vezes em que uma pessoa não estiver transformando colesterol em hormônios. Sim, os hormônios são feitos de colesterol. E se você chegou num ponto da sua vida em que a produção natural de colesterol não está se transformando em uma produção natural de hormônios, esse colesterol vai continuar sendo produzido e por ele não estar sendo transformado em hormônios, ele vai começar a aumentar. Então, qual é a primeira linha de raciocínio que eu quero traçar aqui para vocês? Ao invés de nós estarmos permanentemente aguardando passivamente pelas consequências, que tal que nós comecemos a pensar quais são as causas dos problemas? Que tal que controlar apenas efeitos com medicamentos? Nós passemos a raciocinar em cima da seguinte constatação lógica: efeito não existe sem causa. O colesterol não sobe porque ele quer. Ele sobe porque ele não está se transformando em hormônios. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu detecto um paciente no meu consultório com colesterol elevado é dosar os hormônios. Óbvio, claro, explícito. Porque nós vamos ver que 99% das pessoas com colesterol elevado têm problemas hormonais. E se eu quero ter um compromisso com a causa, eu tenho que passar a pensar de uma maneira diferente. E o que eu tenho de vantagem em identificar a causa? Simples. No momento em que eu identifico e elimino a causa, não existe efeito sem causa. Nós poderíamos ampliar essa linha de raciocínio para várias situações do dia a dia. Você hoje, que está tomando aí o seu remédio para tratar seu diabetes, o nível de açúcar no sangue disparou, atingiu um determinado patamar e o seu médico disse: tem que tomar um remédio para baixar sua glicose. Perfeito! Parabéns! Não está errada essa linha de raciocínio, ela está apenas incompleta. Porque da mesma forma que o colesterol não sobe por falta de um remédio para baixar colesterol no seu corpo, ele sobe porque ele não está se transformando em hormônio, a glicemia sobe também quando eu tenho problemas hormonais que alteram o nível de sensibilidade celular à insulina. Existem quedas hormonais, por exemplo, de testosterona em homens, de estradiol nas mulheres, de T3 em homens e mulheres, de cortisol em homens e mulheres. Esses hormônios, quando declinam, eles aumentam a resistência à insulina. E a glicose passa a ter dificuldade de penetrar dentro das células. E a partir do momento em que essa glicose não entra na célula e fica sobrando no sangue, eu crio uma nomenclatura para isso e chamo de diabetes. E vou passar um remédio para controlar. Perfeito? Não tem nada de errado nisso. Mas o que é que está incompleto? A falta da pesquisa da causa. E essa causa possivelmente está relacionada com problemas hormonais. Outro exemplo, a minha pressão subiu, eu agora estou tomando um antidepressivo. Está errado tomar um antidepressivo? Não está errado, está incompleto. Porque a depressão pode ser um problema complexo, gerado por uma desbiose intestinal, produzindo déficit na produção de serotonina associada a declínios em alguns hormônios neuromoduladores e neurocontroladores. A depressão pode ser um problema hormonal e metabólico. Não é um problema bioquímico para tratar com medicamentos. Os medicamentos apenas vão controlar essa depressão, mas não vão curá-la, porque eu não vou curar um problema abordando apenas o efeito. Eu tenho que buscar a causa. Eu estava falando de hipertensão, acabei falando de depressão, mesma coisa. Muitas vezes em que eu tenho uma pessoa hipertensa, essa artéria está diminuindo o calibre dela porque está faltando lá dentro uma substância mágica que as artérias produzem para manter a sua maleabilidade, a sua elasticidade, chamada óxido nítrico. E inúmeros pacientes hipertensos com deficiência de óxido nítrico são os hormônios que induzem no corpo humano a síntese dessa matéria-prima chamada óxido nítrico, que dilata as artérias. Então a hipertensão pode ter uma origem hormonal, a depressão pode ter uma origem hormonal, o diabetes pode ter uma origem hormonal, o colesterol elevado pode ter uma origem hormonal, a obesidade usualmente é um problema hormonal. E para isso, para que nós possamos ampliar a nossa capacidade visual,
nós temos que mudar o foco de visão. Ao invés de estarmos olhando apenas para o que é visível aos nossos sentidos, nós temos que tentar olhar para a possível origem do que chamamos de doenças próprias e inevitáveis da velhice. Lá embaixo, aonde eu não vejo com os meus sentidos, tem as dietas geneticamente incorretas, a má alimentação, estresse, excessiva toxicidade ambiental, alimentar, exposição excessiva ao estresse, que tem efeito cumulativo e aditivo, sedentarismo, estilos de vida inapropriados, desequilíbrios múltiplos nos nossos sistemas produtores de hormônios. Os hormônios controlam a homeostase do meio interno. Os hormônios controlam o equilíbrio com que todas as nossas células se comunicam. Nós devemos olhar para os hormônios como se fossem maestros regentes de uma orquestra. E a partir do momento em que esses hormônios entram em queda, essa orquestra passa a ser desincronizada, ela passa a estar desafinada, ela passa a tocar sem ritmo, sem harmonia, sem compasso. E o corpo vai entrando em um processo gradual de desequilíbrio e hoje nós podemos afirmar, à luz do conhecimento atual, categoricamente, os hormônios não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. Doutor Ítalo, então descobrimos a fonte da juventude eterna? O senhor está querendo nos dizer com esse webinário que se uma pessoa viver em equilíbrio hormonal, ela não vai envelhecer? Ela para de envelhecer? Gostaria muito de estar dizendo isso aqui para vocês. Com hormônios em equilíbrio, com hormônios em desequilíbrio, nós continuaremos a envelhecer até o nosso último dia na face dessa terra. Porém, pensemos aqui numa coisa. Imaginemos que o envelhecimento é uma ladeira. Todos nós iremos descer a partir dos 20 anos de idade. O que vocês precisam entender nesse momento é que a velocidade e a intensidade com que esse processo de envelhecimento ocorre são diretamente proporcionais aos declínios hormonais. Vamos imaginar que você tem aqui na sua sala de visitas seus 10 melhores amigos que têm 50 anos de idade. Nenhum dos seus 10 amigos está envelhecendo na mesma velocidade. Quem é que dos 10 vai estar envelhecendo mais rápido? Isso, quem tem os menores níveis hormonais. Quem é que desses 10 amigos vai estar envelhecendo, sim, mais lento? O que tem maiores níveis hormonais. Então é essa linha de raciocínio que nós temos que começar a nos habituar. Hormônios trabalham a favor da vida, hormônios trabalham a favor do bem-estar, hormônios trabalham a favor do equilíbrio, da homeostase, do anabolismo, do restauro, do reparo. E produção excessiva de radicais livres, desequilíbrios múltiplos na nossa bioquímica cerebral, todos esses fatores que vocês estão vendo aqui à direita e em vermelho provocam dentro do nosso organismo uma percepção metabólica de ameaça. E todas as vezes em que o nosso organismo se sentir ameaçado por alguma razão, ou isolada ou combinada desses fatores aqui à nossa direita em vermelho, o nosso organismo vai produzir um grupo de proteínas de baixo peso molecular chamadas citocinas, que vão disparar no nosso organismo uma reação chamada inflamação. A inflamação é uma resposta do sistema imunológico que vai ser disparada todas as vezes em que o nosso corpo estiver ameaçado. E essa inflamação, que é produzida pela exposição das nossas vidas, nosso corpo, a esses fatores aqui da direita, é uma inflamação chamada inflamação silenciosa de baixo grau, ou também chamada de inflamação crônica subclínica. Qual é a característica desse processo? Não tem nenhum tipo de sintoma. As pessoas vivem suas vidas como se não estivesse acontecendo nada. Não dói em lugar nenhum, não incha em lugar nenhum, não há nenhum sinal manifestatório de que algo deixa a menor suspeição de que está acontecendo no seu organismo. O problema é que esse processo mal resolvido e silencioso, ele se torna crônico. Ele ataca as nossas células todo santo dia. E a partir desse ataque crônico, que vai ocorrer no nosso corpo ao longo de décadas, ao longo de anos a fio,
vai acabar em um momento qualquer, é igual aquele jogo chamado roleta russa, vai acabar danificando o nosso órgão mais vulnerável. E aí é que vai aparecer a primeira doença. Como a vulnerabilidade a essa tal de inflamação silenciosa é individual para cada um de nós, é por isso que o indivíduo da mesma idade que o outro pode ser diabético antes de ser depressivo. É por isso que uma pessoa pode ter uma artrite antes de ter um infarto. É por isso que uma outra pessoa pode ter uma osteomalácia antes de ter uma depressão. O outro vai ficar hipertenso antes de ter uma obesidade. Um outro pode ter um câncer antes de ter uma depressão. É loteria. O fato é que hoje eu gostaria muito que vocês se empenhassem em pesquisar aí nos sites, no Google e nas fontes de pesquisa na internet, nas redes sociais, um conceito chamado inflammation. Inflammation. Ou ainda não existe uma tradução literal para o português, mas algo assim como envelhecimento. Amigos, amigas, o que eu estou trazendo para vocês aqui é tão sério que, para vocês terem uma ideia, um dos livros mais importantes da medicina chama-se Harrison, Textbook of Internal Medicine, ou seja, Harrison, Tratado de Medicina Interna. É a Bíblia da medicina. Na última edição do Harrison, está lá um capítulo chamado A Biologia do Envelhecimento, e lá nesse livro, que é a Bíblia, uma das Bíblias da medicina, está escrito o quê? Inflammation. O Harrison mostra de maneira categórica que pelo menos 90% das doenças do envelhecimento são doenças inflamatórias. Diabetes é uma doença inflamatória, câncer é uma doença inflamatória, depressão é uma doença inflamatória, AVC é uma doença inflamatória, infarto não é uma doença de colesterol, infarto é uma doença inflamatória. E é absolutamente indispensável que cada um de vocês comece a fazer sua própria pesquisa. Como é que eu detecto essa inflamação silenciosa? Quais são os exames que eu tenho que solicitar? Quais são as rotinas que eu tenho que me submeter periodicamente para saber se eu estou inflamando silenciosamente, qual é a intensidade desse processo e quais são os meus órgãos mais vulneráveis? Meus amigos, se nós passássemos a educar as pessoas para pesquisar o seu grau atual de inflamação silenciosa, nós poderíamos estar detectando milhares de doenças a tempo, de evitar que ela se manifeste em uma conformação mais grave, ou que atinja um ponto de irreversibilidade e a pessoa vai ter que viver com aquela condição evitável em potencial até o fim da vida, tomando um medicamento. Inflamação crônica subclínica, inflamação silenciosa de baixo grau, inflamação silenciosa. Comecem a pesquisar isso aí no Google, que vocês vão encontrar milhares de trabalhos científicos corroborando e confirmando isso aqui que eu estou falando para vocês. Existe uma receita de bolo muito simples para uma vida saudável. E é isso que eu quero compartilhar com esse manual de empoderamento da saúde. Nós temos que conhecer o papel imenso que a genética já traz na detecção e previsibilidade de doenças que poderiam ou poderão se manifestar lá no futuro. Daqui a 10 anos, 20, 40, eu já posso prever isso hoje. Os exames que podem me diagnosticar o grau de inflamação silenciosa e que órgãos isso está comprometendo, estão sendo comprometidos na sua saúde, mesmo que você não esteja sentindo nada. Controle da inflamação crônica subclínica. Qualidade do sono. O sono é um dos elementos mais importantes para uma vida saudável. Qualidade da água. Suplementação nutracêutica funcional. Eu tenho ou não que tomar vitaminas, antioxidantes, micronutrientes. Eu vou na internet e tenho uma parafernália interminável de fórmulas que prometem tudo, fazem você viver eternamente, combatem todo tipo de problema. Até onde isso funciona? A partir de onde isso é encher linguiça? A partir de onde você vai estar desperdiçando seus recursos com coisas que o seu organismo não vai reconhecer? O que é essencial? O que é dispensável? O que é que você pode obter dos alimentos?
O que é que os alimentos não conseguem mais lhe municiar? É um conhecimento indispensável. Estilos de vida saudáveis. Como é que eu posso adotar escolhas mais inteligentes que vão impactar diretamente na qualidade da minha saúde? A dieta definida pelo seu DNA, sim. Cada um de nós seres humanos tem uma capacidade única de metabolizar alimentos, de metabolizar carboidratos, gorduras, proteínas. E a forma correta de combinar esses elementos já pode ser definida hoje pela análise da sua genética. Detoxificação. Nós estamos expostos no nosso dia a dia a uma quantidade enorme de poluentes derivados da indústria petroquímica, queima de combustíveis fósseis, xenoestrogênios, disruptores endócrinos, pesticidas, herbicidas, químicos clorados, organofosforados, metais pesados. É um caldeirão de venenos. Esses venenos estão impactando diretamente a nossa saúde. Como é que nós podemos reconhecer as principais fontes desses venenos? Como é que nós podemos adotar estratégias para limitar ou reduzir ou eliminar a nossa exposição a esses venenos, a esses tóxicos, a esses metais pesados, a essas substâncias estranhas ao nosso corpo? O que é que funciona? O que é que não funciona? Como é que eu desintoxico o meu sistema digestório? Como é que eu me desintoxico o meu fígado? E eu asseguro a vocês, nada disso precisa de consulta médica. São caminhos que nós podemos nos autoguiar, nos autotutorar, nos autoconduzir, desde que nós tenhamos o quê? Sim, um GPS de instruções que nos conduza por esse campo minado com a certeza de que nós não vamos pisar em cima de uma mina. Manuseio do estresse. É algo importantíssimo. O estresse tem um impacto avassalador no nosso anabolismo e aumenta o nosso catabolismo. Que tipo de atividade física eu devo praticar? É uma caminhadinha? É na academia fazendo uma atividade extenuante de 3 horas? Até onde o sedentarismo pode me prejudicar? A partir de onde a atividade física passa a ser saudável? Qual é a diferença entre a atividade física que me produz benefícios ou a atividade física que está trabalhando contra mim? Pode ser até pior do que o seu indivíduo sedentário. Será que correr uma maratona é algo saudável para o meu corpo? Você acha que o meu corpo foi preparado para correr 42 quilômetros? Você acha que você pode chamar isso atividade física? Você não tem tempo de praticar atividade física durante o dia, se matricula na academia, chega lá para malhar 10 horas da noite. Você já parou para pensar que você pode estar se matando fazendo atividade física? Não, né? Nunca parou para pensar porque ninguém nunca lhe fez refletir sobre isso. E o ponto principal, meus amigos e minhas amigas, o ponto principal que constrói a base de uma vida saudável: viver em equilíbrio hormonal. Passar a identificar periodicamente quais são os níveis dos principais hormônios que comandam restauro e reparo no nosso corpo. Como é que eu posso avaliar esses níveis hormonais e entender se eles estão sendo produzidos em um nível satisfatório ou se eles começaram a declinar e no momento que eles começam a declinar, eles passam a produzir problemas. Porque a partir do momento que eles declinam, eles passam a ter ruptura dos processos de comunicação celular. Então o que é que eu tenho para vocês? Uma maneira organizada de colocar essa receita de bolo dentro de um contexto chamado modo de preparo. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês conheciam, em um grau maior ou um grau menor, essa lista de ingredientes que permite aumentar as chances de uma vida mais saudável e de uma vida com mais plenitude. Mas talvez o que poucos de vocês conheçam é como colocar isso aqui de uma maneira lógica, ordenada e eficaz para que sejam potenciados os seus resultados. Um exemplo? Você pode ter a melhor alimentação do mundo, mas se você não viver em equilíbrio hormonal, o impacto da sua dieta correta é minimizado pelos seus desequilíbrios hormonais. Você pode se alimentar bem e ter um personal que acompanha você lá na academia, o melhor personal da academia. Se você faz o melhor exercício físico e tem a melhor alimentação e a melhor suplementação e os piores hormônios, você não vai atingir a plenitude da saúde.
Então, o que eu quero mostrar para todos vocês é como nós podemos construir um prédio alicerçado de maneira lógica e eficaz, aonde nós vamos colocar todos esses ingredientes na ordem certa, no momento certo e pelo tempo certo, que é isso que vai fazer todas essas estratégias se autopotenciarem e nós passarmos a viver num lugar desejável e possível para todos nós, independente da nossa idade cronológica, chamado plenitude metabólica. Excelência metabólica. É nesse lugar que cada um de nós pode e deveria estar vivendo agora. Os hormônios trabalham dentro do nosso organismo dentro de uma maneira hierárquica. O hormônio mais importante do nosso corpo é a melatonina, porque a melatonina regula os sistemas neuroendócrino, reprodutivo e imunológicos. E para produzir melatonina eu preciso dormir. A qualquer hora não. Eu preciso dormir até o limite de 10 horas da noite. Porque a melatonina, que protege os nossos sistemas neuroendócrino e imunológico, é produzida durante o sono profundo. E eu tenho que dormir não só até o limite das 10 horas da noite, no máximo 11 horas, mas tenho que dormir num ambiente totalmente escuro e silencioso. Essa é a condição para o nosso corpo produzir melatonina. E a primeira lição que eu quero deixar para vocês aqui é que luz elétrica acesa depois de 23 horas está trabalhando contra a sua vida. Luz elétrica acesa depois de 11 horas da noite é uma droga letal. E nós precisamos conhecer como nos defender disso aí. Depois vamos falar de uma substância que muitas pessoas chamam de vitamina, mas não é vitamina, é o hormônio D. Principal regulador do sistema imunológico, a vitamina D, o hormônio D. Exerce mais de 80 funções no nosso organismo. Depois eu quero conversar com vocês sobre o papel das glândulas suprarrenais na produção de dois hormônios fundamentais, um deles chamado dehidroepiandrosterona, ou DEA, e o outro chamado cortisol, o hormônio modulador do estresse. Vamos conhecer as principais propriedades? Como é que eu posso reconhecer quando o indivíduo está possivelmente em insuficiência de todos esses hormônios? O que é que caracteriza a insuficiência de melatonina? O que é que caracteriza a insuficiência de hormônio D ou de vitamina D? Qual é a característica da queda de DEA? Qual é a característica da queda do cortisol? Qual é a característica da queda tireoidiana? Quando é que eu tenho que suspeitar que uma pessoa está com um problema na tireoide, mesmo que às vezes os seus exames laboratoriais estejam normais, essa pessoa pode estar com déficit na produção de hormônios tireoidianos? Como é que é o declínio hormonal da menopausa e que consequências catastróficas essa queda hormonal vai trazer para a saúde das mulheres? A queda hormonal da menopausa também tem um paralelo no homem, que é a chamada andropausa. Sim, nós homens entramos em declínio hormonal. Os nossos testículos, da mesma maneira que os ovários das mulheres, entram em um incompleto e progressivo processo de insuficiência, sendo que os ovários param de funcionar totalmente. É por isso que as mulheres param de menstruar. E nós homens não temos um completo esgotamento da função testicular, mas temos uma gradual diminuição da produção de testosterona. E a testosterona é um hormônio que comanda mais de 200 funções de restauro e de reparo no organismo masculino, assim como o estradiol feminino controla mais de 400 funções anabólicas e de reparo no organismo feminino. E depois vamos também conhecer as principais propriedades de um hormônio absolutamente indispensável para a vida humana, que é o GH, ou também chamado de hormônio do crescimento. Vamos fazer um passeio sobre todos esses principais hormônios, entendermos quais são as manifestações que aparecem no meu corpo e que eu, olhando para dentro de mim, ou me olhando num espelho, eu posso lançar um alto grau de suspeição que hoje eu estou com declínio de algum ou de alguns desses hormônios. E você não precisa de médico nenhum para conhecer tudo isso aí. Através desse guia de empoderamento, nós podemos acessar o conhecimento que pode levar a uma autopercepção de uma possível probabilidade de você estar diante de uma queda hormonal. E o que fazer diante disso aí? Então, meus amigos, as pessoas que já me conhecem sabem que há muito tempo eu defendo que existe uma doença magna, maestra,
mãe de todas as outras doenças. Essa doença chama-se desinformação. Nós podemos também chamá-la de ignorância. Ignorância é uma doença letal. Ignorância é causa e consequência de todas, praticamente todas, as doenças. Desinformação. É isso que o empoderamento da saúde pode trazer até você. O quê? Um guia informativo para que você acorde, abra os olhos, expanda os seus horizontes percepcionais e entenda que saúde é um atributo que está muito mais nas suas mãos e sob o seu controle do que nas mãos do seu médico. O médico é apenas um auxiliar na condução da saúde. Assim como a escola é um auxiliar da educação. Quem educa é a família. A escola ajuda nessa educação. Saúde. Quem comanda a minha saúde? Eu comando a minha saúde. Mas eu só posso comandar se eu conhecer princípios elementares de saúde. Sob pena de, se eu não conhecer esses princípios, eu estarei no meio do mar, com um barco à deriva, sem GPS e sem bússola. É isso que nós precisamos entender. Observem um estudo feito lá na Universidade de Stanford, só para vocês terem uma noção da importância que eu estou falando aqui, os impactos que fazem uma pessoa passar dos 65 anos sem doenças e sem remédios. Veja que estilos de vida impactam em quase 50%, o meio ambiente saudável impacta em quase 30%, a genética só tem impacto de 25%, e a complexidade da assistência médica, um grande hospital, uma farmácia maravilhosa, remédios super eficazes, todo esse contexto, hospital, farmácia, remédio e exame, só impacta em 10% da possibilidade de você passar dos 65 anos saudável e sem doenças. E olhando aqui para a esquerda, vocês vão ver que tanto estilo de vida e meio ambiente, que vão impactar em quase 80% da sua saúde, são fatores que dependem de conhecimento. Não dependem de médico, não dependem de profissional da saúde. Então, um conceito muito interessante que eu quero trazer a vocês: idade cronológica versus idade biológica. Idade cronológica é a passagem do tempo. Idade biológica é como você se mantém mais ou menos conservado ao longo desse tempo. Idade cronológica, tempo de fabricação. Idade biológica, estado de conservação. Esse estudo é muito interessante. Ele foi feito multicêntrico em 5 grandes universidades, avaliando um grupo de 1.037 indivíduos. Esse estudo foi feito durante 38 anos. O que é que esse estudo demonstrou? Essas pessoas eram avaliadas em testes que aferiam parâmetros de saúde e produziam idades biológicas completamente diferentes, estados de conservação completamente diferentes. E olha que loucura! No final do estudo, quando todos esses indivíduos que foram acompanhados desde o nascimento, foram 1.035 indivíduos acompanhados por 38 anos, quando eles terminaram de fazer os últimos baterias de testes aos 38 anos, existiam pessoas nesse grupo de 38 anos, já que todos tinham a mesma idade cronológica, que funcionavam igual a uma pessoa de 28 anos, e tinham pessoas de 38 anos que funcionavam igual a pessoas de 61 anos. Ou seja, a diferença da idade biológica, do estado de conservação dessas 1.035 pessoas de 38 anos foi de 33 anos. O que é que significa isso? As pessoas não envelhecem na mesma velocidade, nem mesmo ritmo, nem na mesma intensidade. Mesmo que tenham as mesmas idades, o corpo não envelhece no mesmo ritmo. E nem os mesmos órgãos do nosso corpo envelhecem à mesma velocidade. E hoje nós já podemos calcular isso aí através de uma bateria de testes muito interessantes, que eu trouxe rapidamente para mostrar aqui a vocês. Olha como a imagem é interessante. Esses 2 veículos foram fabricados no mesmo ano. Mas olhando para eles, o da direita está plenamente trafegável. Você entra nesse carro e vai para qualquer lugar. O mesmo não acontece com o da esquerda, que está lá na sucata. Mas peraí, doutorito. Se esses carros foram fabricados no mesmo ano, como é que eles estão em estado de conservação tão diferentes?
a manutenção que eles sofreram ao longo da vida foi diferente. Ora, Ítalo, num carro é muito fácil entender isso. Pois tá bem. E se eu lhe disser que no corpo humano isso também não é tão difícil? Observe esses dois indivíduos. Esse cara aqui da esquerda, assim como o da direita, praticam regularmente atividade física, são acompanhadas por um programa de suplementação pré e pós-treino, tem o seu nutricionista que faz o seu programa alimentar, e a diferença de base desse indivíduo da direita para o da esquerda, uma vez que eles têm o mesmo tempo de fabricação, é que esse indivíduo aqui da direita faz alguma coisa a mais que esse da esquerda não faz. O que é que esse da direita faz? Mantém seus hormônios em equilíbrio. E quando eu mantenho os meus hormônios em equilíbrio, eu passo a atenuar o desgaste funcional do envelhecimento. E essas medidas que ele já tem, praticarem atividade física, se alimentarem de maneira correta, suplementarem de maneira correta, passa a ter impacto completamente diferente no organismo deles dois. Então, com base nisso, hoje nós podemos calcular a idade biológica de seres humanos. Observem, esses são os testes principais que nós usamos no nosso dia a dia. Se esse parâmetro aparece em vermelho, quer dizer que aquele resultado não é compatível com aquela idade, e sim com uma pessoa muito mais velha. Se aparece em laranja, é o que eu encontraria em uma pessoa daquela idade. E se aparece em verde, é o que eu encontraria em uma pessoa muito mais jovem. É como se a gente estivesse fazendo, por exemplo, o Enem. Eu posso tirar uma nota melhor numa matéria, uma nota pior em outra, a nota da média em uma terceira, mas no fim eu tenho que ter uma média geral para passar no Enem, não tenho? Olha aqui como a coisa pode ser diferente. Depois que esses testes são completados, observe o que está acontecendo com esse laudo aqui que eu trouxe para vocês. Observe essa coluna aqui da esquerda, que tem a idade cronológica desse sujeito. Qual é o tempo de fabricação dele? 55 anos de idade. Mas os testes revelaram que o metabolismo dele não funciona como o de uma pessoa de 55, e sim como uma pessoa de 70 anos de idade. O corpo dele já apresenta um déficit metabólico de quase 28% abaixo do que seria esperado para uma pessoa de 55. Por isso que os testes projetaram que, embora ele tenha 55, o corpo dele funciona como o de uma pessoa 15 anos mais velha. Isso às vezes até nós já percebemos, né? Garanto que qualquer um de nós já passou por essa situação. Eu sou apresentado a uma pessoa e depois que essa pessoa se afasta, eu disse, mas nossa, eu pensei que essa pessoa era muito mais jovem. Ou o contrário, eu pensei que essa pessoa era muito mais velha. Pois vejam, essa percepção subjetiva, visual, de que as pessoas muitas vezes não aparentam a idade que têm, já pode ser medido. Veja um exemplo oposto. Essa pessoa começou o programa de otimização metabólica há mais ou menos 8 anos atrás, onde ela tinha 88 anos. Depois de 8 anos, é inevitável, uma pessoa que tem 88, depois de 8 anos vai ter 96, mas olha como é que o corpo dela funciona depois de 8 anos de estímulo metabólico. O corpo dela funciona como uma pessoa 20 anos mais jovem. Ela tem 96, mas o corpo dela funciona com parâmetros de uma pessoa de 75. O que é que significa isso, mais uma vez, meus amigos e minhas amigas? Envelhecer é inevitável, mas ficar velho é uma opção. Prestem atenção nisso que eu estou falando para vocês. Então, em função disso, a chave que vai nos permitir refazer o nosso mapa da vida é permanecermos vivos pelos próximos 10 anos, que é o tempo suficiente para que nós sejamos alcançados pelos nossos avanços da medicina, pelas novas biotecnologias, como, por exemplo, células-tronco, que vão renovar sistemas, que vão renovar células, que vão renovar órgãos. Nanomedicina, nós vamos ter micro-robôs que vão entrar no nosso corpo e reorganizar as doenças a nível molecular. Depois esses micro-robôs serão degradados naturalmente pela natureza, não vão deixar resíduo tóxico nenhum na natureza. Biorrobótica e interface cerebral digital, o homem do futuro vai ser meio homem, meio máquina, vai haver uma fusão entre as nossas tecnologias. O fato é que prevê-se que
em mais 50 anos, o conceito de expectativa de vida vai estar superado. Nós não vamos estar discutindo se a pessoa vai viver 100 anos, 120 ou 150. Nós vamos estar discutindo será que se eu consigo renovar permanentemente uma pessoa, ela vai morrer? Parece loucura, né? Mas isso já começou a ser discutido nos principais centros de pesquisa no mundo. A imortalidade potencial que um ser humano pode atingir. Eu sei que é um conceito ainda muito avançado para nós estarmos discutindo aqui, mas eu trouxe para vocês entenderem que não tem limite essa perspectiva de longevidade humana. Então, quando é que nós começamos o programa Longevidade Saudável? Hoje, nós trabalhamos com um casal que quer engravidar. Sim, porque se a gente pensar, o filho é o desdobramento inevitável dos genes dos seus pais. E é claro que se esses pais forem preparados e otimizados antes da gestação, pelo menos 6 meses ou 1 ano, nós vamos ter um potencial de gerar um ser humano ainda na barriguinha da mãe muito mais saudável. Esse conceito é muito novo e é chamado programação metabólica. E aqui está a lista de coisas que nós fazemos. Estudo prévio do casal, suplementação de elementos como ômega 3, iodo, nutracêutica, detoxificação, corrigir a alimentação, detectar e controlar a inflamação, otimizar a saúde intestinal, detectar e corrigir os desequilíbrios hormonais, mapeamento genético, idade biológica telomeral, qualidade do sono, manuseio do estresse, praticar atividade física, manter uma boa composição corporal, observar a qualidade da água que você bebe, limitar a exposição a telas, sim, telas são tóxicas para o nosso corpo. Nós podemos intervir no pré-natal, nós podemos intervir na infância, na adolescência, na juventude, nós podemos intervir em pessoas da faixa etária dos 30 aos 40 anos, nós podemos intervir na faixa etária dos 40 aos 60 anos, nós podemos intervir dos 40 aos 60, nós podemos intervir acima de 60, nós podemos intervir em qualquer fase da vida humana. Para qualquer etapa, desde a pré-concepção até a senilidade, existem estratégias que em qualquer um desses momentos podem contribuir para otimizar a saúde das pessoas. Então, dentro dessa nova visão de saúde, o médico deve tornar-se um veículo de informação e proporcionar os conhecimentos e medidas que devem ser adotadas o mais rapidamente possível, não só para prolongar a vida, a vitalidade e o bem-estar das pessoas. E lembremos, meus amigos, a única pessoa que pode assumir a responsabilidade pela sua saúde é você mesmo. Não espere por médico, não espere por fisioterapeuta, não espere por enfermeiro, não espere por profissional da educação física. A saúde é uma responsabilidade individual de cada um. E se desejarmos nos manter saudáveis pelo maior tempo possível, nós não podemos mais depender simplesmente da ordem natural que a evolução biológica nos determina. Olha o que é que está vindo por aí, senhores e senhoras. Ponte número 1. A adoção imediata do programa de longevidade saudável. Utilização de terapias atuais e orientações que nos permitam permanecer vivos e saudáveis por apenas 10 anos, que é o tempo necessário para nós sermos alcançados por esse novo mundo de fusões biotecnológicas que vão expandir a nossa expectativa de vida para um limite ainda não imaginado. A revolução biotecnológica é a ponte 2. Novas biotecnologias que permitirão a conquista de meios de deter e reverter doenças próprias dos processos catabólicos do envelhecimento. E a revolução da nanotecnologia e da inteligência artificial que nos permitirão reconstruir nosso corpo e nosso cérebro em nível molecular. Diante dessas ideias, eu peço que todos vocês olhem para esse copo e respondam para a sua consciência, para aquele lugarzinho lá chamado voz interior. Olhando para esse copo, o que você vê? Você pode ver um copo meio cheio, pode ver um copo meio vazio. O fato é que a maneira como você vê esse copo pode impactar diretamente nos seus resultados de saúde. Olha só. Uma das pilastras do movimento Longevidade Saudável é que nós médicos que defendemos esse movimento também o pratiquemos. Eu comecei a praticar tudo isso aqui que eu estou dividindo, esse conhecimento com vocês, há 22 anos atrás.
Há 22 anos atrás, eu era um homem que tinha 40 anos de idade cronológica e tinha 48 anos de idade biológica. Olha que loucura! Há 22 anos atrás, o meu corpo já sofria uma defasagem de quase 10 anos a mais. Eu estava com múltiplos desequilíbrios hormonais, eu estava inflamado, eu estava estressado, eu dormia mal, e eu comecei a trilhar esses caminhos de um conhecimento que me levou a uma vida mais saudável. O resultado, 22 anos depois, inevitável, eu fiquei 22 anos mais velho. Para uma pessoa que 22 anos atrás tinha 40 anos, só tem uma chance. Ela hoje tem que ter 62. Mas o que aconteceu com o meu estado de conservação? Eu regredi de 48 anos que eu tinha há 20 anos atrás de idade biológica para 35 anos de idade biológica, mesmo tendo 62 anos de idade. Ou seja, envelhecer é inevitável. Ficar velho é opcional. Precisamos acreditar de maneira indissolúvel nessa verdade. Aqui alguns velhinhos que estão envelhecendo sem ficar velhos. Às vezes é até difícil você reconhecer quem é a mãe e quem é a filha. Essa da direita é a mãe, Kelly Nelson, ela tem 80 anos. Essa da esquerda, Colleen Fisher, 58 anos. Vamos ver mais alguns velhinhos malucos que estão envelhecendo, mas não estão ficando velhos? John Turner, 75 anos, 9% de gordura corporal. Bob Del Montec, 82 anos, 10% de gordura corporal. George Blair, recordista mundial de esqui de alta velocidade, 90 anos de idade. Jack LaLanne, 91 anos de idade. Ou seja, eu trouxe essas imagens aqui não para colocar para vocês qualquer tipo de apelação ou qualquer tipo de provocação visual. Eu trouxe essas imagens para que elas sirvam como reflexão e exemplo de que essa noção que nós adquirimos ao longo do tempo de envelhecimento normal, esse pacto que nós celebramos de mediocridade, aonde ninguém sabe mais onde é excelência, você está lá no happy hour com seus amigos e sai de lá feliz porque a sua barriga é menos grande do que os outros, porque você toma menos remédio do que os outros, porque você está menos deprimido do que os outros, porque a sua glicemia está menos alta do que os outros. Esse pacto generalizado de mediocridade precisa, amigos e amigas, ser substituído por uma visão do envelhecimento fisiológico. Sim, eu estou envelhecendo. Todos vocês que estamos aqui estamos envelhecendo. Mas talvez alguns de nós estejamos envelhecendo muito pior do que o necessário, muito mais acelerado do que o permissível, muito mais descontrolado do que o desejável. E é essa ideia basilar que eu quero trazer hoje para vocês. É possível envelhecer de uma maneira diferente, de uma maneira mais fisiológica, de uma maneira mais saudável. Basta que para isso nós tenhamos um mapa de informações e conhecimentos que nos permitam ter acesso a essas informações e delas fazer boas escolhas que podem impactar diretamente a nossa qualidade de saúde. Não precisamos chegar aos 90 anos da mesma forma que essa senhora da esquerda. Nós podemos chegar aos 90 anos de uma maneira diferente. Basta que nós passemos a fazer coisas diferentes. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver nesse planeta, mas o que eu sei é que qualquer que seja a nossa idade cronológica, é preciso que nós passemos a atentar para a nossa idade biológica. É possível que nós tenhamos um dado tempo de fabricação, mas tenhamos um outro estado de conservação completamente diferente. É possível alinhar a minha performance metabólica a indivíduos muito mais jovens do que nós pensamos sermos hoje. Mas para isso nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter acesso à informação. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque é impossível, meus amigos e minhas amigas, nós dividirmos e dissecarmos toda essa receita de bolo chamada envelhecimento saudável numa live de 1 hora. Mas é possível que a partir da visão inicial dessa live, nós possamos estar adequadamente motivados para nos aprofundarmos nesse conhecimento. Então, qual é a grande surpresa que eu trouxe para vocês aqui no final? Eu compus com muito carinho, com muito amor
e com todo o desejo do meu coração de ajudar pessoas, um curso chamado Manual de Empoderamento da Saúde. O passo a passo das mudanças de hábitos que podem gerar resultados na saúde. Um guia prático e seguro que pode ajudar a alcançar uma vida mais plena, mais saudável, com menos comorbidades. Esse curso é fruto da minha experiência prática e fruto dos meus estudos e de mais de 2 décadas que eu estou permanentemente em sala de aula, ensinando médicos a levarem esses conhecimentos aos seus pacientes. Mas como eu disse para vocês, eu precisei pensar em uma maneira de construir esse conhecimento para que cada um de vocês, cidadãos que estamos juntos aqui nesse momento, possa trilhar esses caminhos tendo seu médico apenas como auxiliar nesse processo. E você seja o principal mentor da sua saúde, o principal condutor do leme da sua saúde. Esse curso, feito com muito carinho, é constituído pelo módulo 1. Módulo 1 nós vamos discutir os novos parâmetros da longevidade humana, quais são as perspectivas de vida que nós temos para as próximas décadas, a fragmentação do corpo e as especialidades médicas e como isso pode prejudicar a visão integral de saúde, controlando os efeitos ou eliminando as causas, a medicalização excessiva, por que as pessoas hoje estão tomando tantos remédios e não estão vivendo melhor fazendo assim, o impacto financeiro do modelo completamente focado em doenças e a insatisfação das pessoas em estarem apenas controlando esses problemas. No módulo 2, nós temos o ritmo circadiano, o sol, a escuridão, como isso impacta na nossa vida, nos nossos hormônios, no nosso cérebro, no nosso bem-estar, no nosso sistema hormonal, no nosso sistema reprodutivo, no nosso sistema imunológico, como o sono é um elemento vital para nos manter em boa qualidade de saúde. O que é dormir bem? Como é que eu posso reconhecer que eu não estou dormindo bem e posso estar com problemas hormonais importantes? Depois nós vamos entrar numa área extraordinária. Nós vamos conhecer os hormônios, que são a base da vida, a base do equilíbrio homeostático, a base da homeostase do meio interno. Nós vamos conhecer as diferenças entre um hormônio natural, um hormônio sintético e um hormônio bioidêntico. Como é que essas 3 classes de hormônio podem impactar no nosso metabolismo? A hierarquia da orquestra hormonal. Quais são os hormônios mais importantes? O que é que eles fazem? E como é que eu posso suspeitar de que eu posso estar hoje sofrendo uma queda ou um declínio em um dado hormônio? E como eu posso fazer para avaliar isso aí? No módulo 3, nós vamos conhecer os princípios da medicina da saúde. Quando começar? O que eu tenho que fazer? Como eu devo trilhar esse caminho? Depois, vamos conhecer as bases do empoderamento da saúde, a detoxificação hepática, a detoxificação intestinal, alimentos, como é que eles podem se transformar em poderosas drogas aliadas à minha saúde? Ou como eles podem se transformar em poderosos inimigos da minha saúde? Sim, pela boca. Nós podemos viver mais e melhor, ou viver menos ou pior. Toxicidade ambiental e alimentar. O que eu preciso conhecer? O que eu preciso retirar? Como eu posso minimizar a exposição? Como eu posso evitar a exposição? Como eu posso me autodestoxificar desses elementos? De onde eles vêm? O que eles podem produzir de malefícios no meu corpo? Como eu posso suspeitar que eu hoje posso estar intoxicado com essas substâncias? E o que fazer para me livrar dessas substâncias? A importância do sono para a prevenção da saúde. A importância dos estilos de vida, do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. A suplementação básica. O que eu devo conhecer? Eu preciso suplementar vitamina C? Eu preciso suplementar cálcio, magnésio, ferro, cobre? Sim, por quê? Não, por quê? Em que doses, por quanto tempo? Quais são as melhores formas? Onde é que eu posso encontrar isso nos alimentos? Aonde os alimentos não me conseguem fornecer essas substâncias? E, finalmente, conceitos básicos da medicina do futuro, que já são aplicados no presente. O que é que eu posso ver do futuro de uma pessoa, prognoses de problemas, de doenças ou de comorbidades, com base
no seu estado metabólico e de saúde atuais. Então esse curso, Empoderamento da Saúde, através do conhecimento, o curso Manual de Empoderamento da Saúde, ele está inicialmente disponível para todas as pessoas que estão inscritas aqui nas nossas redes, né? Nos grupos do Instagram. O link para que vocês possam fazer a inscrição do curso, não só isso, conhecer com mais detalhes a proposta do curso Manual de Empoderamento da Saúde, vão estar disponíveis a partir de agora num link aqui que vocês vão começar a ver aqui na tela, exclusivo para as pessoas que estão inscritas na live, que estão inscritas lá nos canais do Instagram. E ao completar a sua inscrição no curso Manual de Empoderamento da Saúde, você vai receber alguns bônus especiais. Não é só o curso não, gente. Tem mais, tá? Primeira coisa que vocês vão receber: o e-book do curso, com todas as informações organizadas de maneira prática, e ele poderá ser impresso para você, para melhor acompanhamento e aproveitamento do seu conteúdo. Depois, você vai ganhar o livro digital Medicina do Futuro no Presente. Essa obra demonstra que esperar adoecer para depois buscar tratamento não é mais aceitável, nem um caminho inteligente para a manutenção da saúde. Trata-se de uma forma contemporânea de praticar medicina, cujo propósito é contribuir com a manutenção da qualidade de vida, disponibilizando estratégias que possibilitem às pessoas alcançarem um estado ótimo de saúde pelo maior tempo possível. Vocês vão ganhar também um e-book especial sobre essa substância fantástica chamada vitamina D. Trazemos novidades e reflexões sobre o importante papel da vitamina D ou hormônio D na qualidade de vida, com informações de cunho científico que ganharam grande notoriedade na comunidade médica. Dessa forma, as informações contidas nesse e-book têm como objetivo esclarecer a importância do hormônio esteroide D para a saúde e qualidade de vida de todos nós, seres humanos. Vamos ganhar também um e-book especial sobre o colesterol. Afinal, o colesterol é um vilão ou é um mocinho? Ele ajuda, ele atrapalha? Ele entope a artéria ou ele nos faz viver bem? Ainda nos dias atuais, o colesterol é cercado de mitos que prejudicam a conscientização das pessoas e por isso é necessário aprofundar nossos conhecimentos sobre o assunto para enxergar a importância do colesterol na fisiologia humana. Nesse e-book, você vai ter acesso a diversas informações relevantes sobre essa molécula da vida chamada colesterol. E para você que já está convencido da importância do Manual de Empoderamento da Saúde, do curso Manual de Empoderamento da Saúde, mais um bônus especial. Vocês vão ganhar uma Masterclass comigo. Essa Masterclass é exclusiva para os 100 primeiros inscritos no curso Manual de Empoderamento da Saúde. Então, para finalizar, todos aqueles que concluírem o curso vão receber um certificado de conclusão assinado e validado por mim, para que você possa deixar lá registrado: sim, eu passei a assumir um compromisso de ser o dono da minha saúde. Eu vou me autoconduzir por esse caminho e eu decidi que eu vou fazer diferente a partir de agora. Municiado de informação de qualidade, eu vou aumentar o meu potencial para obter resultados diferentes que possam impactar na minha qualidade de vida e na minha qualidade de saúde. Então, meus amigos, muito poderia ainda falar. Eu ia passar aqui uma semana inteira falando sobre esse assunto com vocês. Quero deixar aqui o meu mais profundo agradecimento pela atenção de todos vocês, o meu mais profundo manifesto de gratidão por vocês terem acreditado nesse projeto, participado desse webinário, e peço, não deixem essa ideia morrer aqui. Vamos promover a revolução da saúde através do conhecimento. Fale sobre esse webinário, o que é que você assistiu hoje aqui nessa live. Fale para o seu amigo, fale para o seu vizinho, fale para a sua esposa, fale para o seu esposo, fale para os seus filhos, fale para os seus colegas de trabalho e vamos compor uma corrente do bem, uma corrente cujo propósito é fazer o ser humano enxergar que ele pode sim viver e envelhecer de uma maneira mais saudável, mais plena, mais gratificante e
que faça cada momento da vida valer a pena. Então, eu quero ter a enorme satisfação de recebê-los como alunos do nosso curso especial Manual de Empoderamento da Saúde. Mais uma vez, as inscrições já estão aqui no link. Vocês vão conhecer todos os mais detalhes a respeito do curso, tá? E quero sim ter o prazer de poder ajudá-los, de poder ter a satisfação espiritual de ter contribuído para modificar as suas percepções de saúde para melhor e que todos nós assim, municiados desse conhecimento, possamos alcançar esse estado chamado plenitude da minha saúde. Muitíssimo obrigado, espero vê-los no curso Manual de Empoderamento da Saúde. Uma honra enorme poder pegar na mão de cada um de vocês e ajudá-los como eu tenho ajudado a milhares de médicos, a milhares de pacientes, a milhares de profissionais da saúde. Chegou a hora de ajudar cada um de vocês, cidadãos, a se empoderarem da própria saúde através do conhecimento. Um beijo enorme nos corações de cada um, fiquemos todos com Deus e muito bem-vindos ao curso Manual de Empoderamento da Saúde. Até breve. Tudo de bom.